Que a graça do nosso amigo e irmão Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito estejam com todos e todas vocês. Amém. Estes dias eu vi na internet que a gente chama hoje em dia de meme, uma imagem com uma frase, essas que circulam pelo WhatsApp, pelo Instagram, e nela se dizia assim, tinha uma pessoa tirando um capacete virtual da sua cabeça, e a frase que dizia embaixo era a seguinte: imagina se após morrermos, alguém tirasse um capacete da realidade virtual da nossa cabeça e nos perguntasse: e aí, como que foi? Eu repito, eu vi uma imagem na internet em que uma pessoa tirava um desses capacetes de realidade virtual que a gente tapa os olhos e os ouvidos, tirava esse capacete da nossa cabeça depois da nossa morte e perguntasse para nós assim: e aí, como que foi esta experiência? Eu fiquei pensando muito nessa imagem nesses últimos dias para refletir sobre a vida. Não sei se vocês sabem o que são estes capacetes de realidade virtual, mas quem joga jogos virtuais hoje em dia sabe muito bem que é um capacete que a gente coloca e que a gente vê a imagem do jogo, escuta tudo que está acontecendo. E, na verdade, a gente fica completamente imerso dentro daquela experiência. É algo parecido com aquela série, não sei se vocês já assistiram, aquela série do Matrix, em que ele descobre que isso tudo que a gente vive é uma realidade virtual. E um dia ele despluga o conector atrás da sua cabeça e descobre que a vida é uma outra coisa, e isso tudo era uma realidade simulada. E na verdade eu pensei nisso e me dei conta de que a fé cristã é algo parecido com isso, porque nós cremos que após a morte, em algum momento e de alguma maneira, que nós nem sempre compreendemos bem como será, nós voltaremos aos braços daquele que nos criou, porque entendemos que foi Deus que criou a nossa vida, assim também nós confessamos. Foi Ele que oportunizou para nós esta experiência maravilhosa que é a vida. E cada vida de nós aqui, cada vida que já passou e cada vida que ainda virá, é uma dádiva, um presente, um ticket, uma passagem para uma experiência absolutamente fantástica, com seus altos e baixos, com sensações incríveis, com memórias maravilhosas, com dores, é verdade, mas também com prazeres, com alegrias e também com algumas tristezas que nos afetam profundamente. E vocês já pensaram como que seria se um dia, após o fim da nossa vida, após o fim desta nossa experiência fantástica, se Deus tirasse de nós um capacete virtual e perguntasse para nós assim: e aí, como que foi essa experiência? O que vocês responderiam para Ele? O que foi mais valioso nessa viagem? O que foi mais impressionante nessa experiência maravilhosa?
O que nos tocou mais profundamente? E se vocês pudessem reiniciar essa experiência, como num jogo de videogame, o que vocês considerariam mais importante de viver de novo? Quais seriam aquelas coisas mais importantes que você iria tentar experimentar de novo nessa experiência fantástica da vida? Talvez algumas pessoas lembrassem das viagens que fizeram, dos lugares paradisíacos e maravilhosos que existem nesta bela criação de Deus. Talvez se lembrassem de algumas conquistas pessoais que vocês tiveram, ou de algumas histórias, de alguns causos impressionantes. Talvez lembrassem da casa em que foram criados, dos amigos da infância e tantas outras coisas que poderiam ser dignas de serem mencionadas ao nosso Criador. Mas eu tenho certeza absoluta de que a experiência mais significativa, mais quente nos nossos corações, a experiência mais profunda na nossa alma, seria a experiência do amor. E quem gosta de jogar videogame sabe que a vida, que o jogo de videogame, ele tem regras, a gente tem fases para passar, tem um objetivo a cumprir, tem uma missão. Eu acredito que se nossa vida fosse como um jogo, as regras seriam as seguintes: vivam a experiência do amor. Em cada etapa, em cada momento. Certamente não seria objetivo da nossa vida juntar dinheiro, nem acumular um patrimônio, nem mesmo realizar em tempo todas as nossas tarefas de trabalho. E quem trabalha sabe que isso é uma coisa que pesa a nossa vida. Eu acredito que quando nós encontrarmos com Deus, Ele vai nos perguntar assim: e aí? Como que foi a tua experiência? Conseguiu viver o amor? Conseguiu se entregar plenamente a uma pessoa? Conseguiu preencher o vazio da tua vida com um amor profundo? E na verdade, a história da revelação de Deus é a história do amor. Deus nos criou porque Ele nos ama. E fez conosco uma aliança, libertou o povo do Egito da escravidão, guiou o seu povo pelo deserto para uma terra prometida, onde emana leite e mel. Através dos seus profetas, Ele pregou para nós a mensagem do amor. E com Jesus Cristo, essa experiência do amor de Deus foi radicalizada, foi elevada ao nível mais intenso naquilo que nós hoje chamamos de graça de Deus. Porque Jesus Cristo é a oferta pura de graça para nós, sem esperar nada em troca, sem demandar que nós cumpramos leis ou que nós vivamos de uma maneira específica e única. Jesus foi amor revelado, sem condições prévias. Assim o evangelista João descreve esta ideia, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Por isso, na verdade, que Jesus, quando interagia com os escribas sobre qual era o mandamento mais importante, ele respondia assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus conclui assim: não há outro mandamento maior que este. Assim ele lembrou também os seus discípulos e as suas discípulas na sua despedida, dizendo: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Portanto, se nós pudéssemos ler as instruções da vida, as regras deste jogo, desta experiência que nós passamos, talvez nós pudéssemos ver estas regras e certamente lá estaria assim: o amor é a regra, é a recomendação, é o objetivo do jogo, da experiência da nossa vida como caminho, como verdadeira finalidade da nossa vida. No entanto, infelizmente, nós vivemos num mundo em que não impera este amor. É como se neste jogo da vida nós tivéssemos vários desafios ou vários inimigos, que seriam todas as circunstâncias e experiências que nos afastam deste amor de Deus. E são tantas as experiências que nos afastam. Talvez o nosso egocentrismo, que faz com que nós nos sintamos o centro do universo e que achemos que tudo diz respeito a nós. Talvez seja a ganância, que faz com que nós sejamos insensíveis diante da dor das outras pessoas e que às vezes coloquemos outros deuses neste altar. O Deus do dinheiro, das conquistas pessoais, justificando que às vezes a gente pise no pescoço das outras pessoas, promovendo e vivendo numa sociedade desigual e injusta. Mas talvez uma das experiências que mais nos afastam do amor seja a experiência do ódio a quem é diferente da gente. Quando nós nos julgamos perfeitos e irrepreensíveis, quando queremos que todas as pessoas sejam como nós. Quando não nos importamos em usar da violência em todas as suas formas contra outra pessoa, seja na violência contra a mulher, seja na violência contra as pessoas LGBTQIA+, seja no racismo, na violência contra os povos indígenas, seja na xenofobia, no ódio à pessoa estrangeira, que faz com que nós olhemos para outra pessoa, julgando a sua língua, a sua cultura, menosprezando seus saberes, seu tom de pele. O ódio, a intolerância e a violência são certamente o maior desafio ao amor, ao qual Jesus convida a mim e a ti. E às vezes a gente até é muito religioso e vamos à igreja e participamos de ritos e falamos do amor e juramos que nós pautamos a nossa vida por este valor absoluto. De fato era assim para a comunidade para a qual João pregava a palavra, em que havia discórdia e exclusão mútua entre os irmãos e as irmãs. Alguns achavam que valiam mais, outros eram julgados
como inferiores. E João, que era o líder desta comunidade, escreve para alertar que a vivência do amor não pode ser da boca para fora, não pode ser algo teórico e muito menos algo meramente espiritual. No mundo em que nós vivemos hoje, também nós padecemos de desafios semelhantes aos da comunidade de João. Vivemos em tempo de desigualdade, de injustiça, com fome, miséria. Vivemos em tempo de ódio e violência que se expressam das maneiras mais diferentes, na difamação, na exclusão. Quando nós deixamos que outros valores se imponham como mais importantes, quando colocamos outras coisas ou outras pessoas ou outras ideologias, um falso moralismo no lugar em que deveria estar o Deus do amor. Por isso, o lema da igreja este ano é amar a Deus e amar as pessoas, tendo por versículo aquele que eu vos li: não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. E assim nós somos desafiados e desafiadas a viver o amor para não apenas da boca para fora, mas através dos nossos gestos e ações, servindo, doando de nós mesmos, nos entregando no amor àquela pessoa que precisa, se dedicando ao bem-estar e ao cuidado do outro ou da outra, seja esse familiar querido e amado que está conosco, seja aquela pessoa que nós encontramos na rua. Quando nós estamos envoltos por notícias falsas, por ódio, num mundo polarizado, pratique este amor, pacifique as relações, ouça, acolha, abrace e receba a outra pessoa. Deus é um Deus de amor, e antes mesmo de nós nascermos, Ele já nos amava, e é dele que parte este amor, que nos concede como uma dádiva. E quem sabe, se nós nos conectarmos com este amor que nós recebemos daquele que nos criou, talvez um dia, quando nós acordarmos depois dessa nossa experiência, talvez quando nós tirarmos este capacete da cabeça e Deus olhar para nós e perguntar: e aí, como que foi? Talvez a gente possa olhar para Ele e dizer: obrigado por nos oportunizar a experiência do amor. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém.